capítulo 42, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Olha que importante essa fala, irmãos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também ainda teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança junto com os irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. E tem uma versão que fala assim: então morreu Jó com a vida plena. Amados, a gente vê muitas palavras assim sobre a história de Jó. Muitos sermões, muitas pregações que falam sobre a história de Jó. Mas geralmente, quando se prega, a maioria das pregações é sobre o sofrimento, sobre as percas, sobre as adversidades que Jó enfrentou, né? Sobre todas as lutas que ele viveu. E eu gostaria de falar aqui hoje sobre um tema que, para mim, eu coloco por título: não importa como você começa, mas como termina a sua história. A gente vê tantas histórias que começam tão bem, que começam tão lindas, que tem um começo tão maravilhoso, mas de repente cai no esquecimento, de repente cessa, de repente para, não tem seguimento à história. E Jó,
teve um começo terrível. Jó, ele viveu todas as lutas, todas as adversidades. Este louvor que nós ouvimos fala do abandono, né, dos questionamentos, dos julgamentos dos amigos sobre ele, até sobre a fé dele, né? Por isso que o Senhor, ele fala, olha, vocês falaram o que não deviam falar sobre mim, que falavam que Jó estava sendo castigado por Deus, porque estava em pecado, e questionaram muito o sofrimento de Jó. E o Senhor, ele não gosta, o Senhor, ele vem, ele fala para eles no final. Mas hoje o que eu quero falar é como termina a história de Jó. Qual é o final da história? Eu quero te animar aqui nesse dia de hoje. Eu quero trazer para você essa reflexão como um ânimo sobre a sua vida. Eu quero que você entenda que não sei qual é o começo, qual é a situação que você está vivendo aí, pois o começo, ele pode ser difícil, como o começo de Jó. Ele foi terrível, foi doloroso. Na verdade, se nós olharmos para a história de Jó, foi de uma dor inigualável, inimaginável. Você imagina aí, amados? Eu quero que você pense aí, nesse momento, como é perder um filho. A nossa irmã, ela trouxe aqui a dor que ela viveu na perca de um filho. É uma dor inimaginável, só quem vive é que sabe. Imagina você perder 10 filhos no mesmo dia, de uma só vez, num segundo, todos deixam de existir. Imagine a dor desse homem em perder 10 filhos de uma vez só. Eu quero que você pare um pouco para pensar aí. Eles se reuniam em família. A Bíblia fala que os filhos se reuniam para festejar juntos nas casas uns dos outros, o que quer dizer que eles eram casados. Eles tinham suas próprias famílias. Então, às vezes, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que não foram só os 10 filhos que Jó perdeu, que Jó e sua esposa perderam. Não foram só os 10 filhos, porque se eles se reuniam em suas casas, com certeza eles tinham família, tinham esposas, tinham filhos, tinham maridos. Então Jó e sua esposa perdeu filhos e filhas, mas perdeu genros, perdeu noras, perdeu netos também. Imagine, naquele dia, naquela hora, amados, uma geração foi perdida. Uma descendência inteira foi perdida, deixou de existir. Não foi só os 10 filhos que ele perdeu uma descendência, perdeu uma família inteira, porque os filhos também tinham famílias. Então você imagina aí perder tudo isso. Imagina você perder tudo aquilo que você levou uma vida para conquistar. Você levou uma vida para conquistar e você perde num instante, você veio evaporar todo o trabalho de sua vida. Foi o que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo. Às vezes a gente perde um emprego, a gente acha que acabou o mundo. Às vezes a gente perde um negócio, a gente acha que acabou o mundo. Às vezes uma porta se fecha, a gente acha que, meu Deus, o que eu vou fazer? Jó perdeu toda uma família, uma descendência. Jó perdeu todo o trabalho de sua vida. Mas a gente não vê Jó questionar. O testemunho do final, eu creio que é muito mais bonito do que o testemunho do começo. Quando o Senhor fala assim, Jó, olha, você está vendo meu servo Jó lá, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Mas no final o Senhor tem um testemunho ainda maior, que era Jó orar pelos amigos que questionaram, que falaram coisas erradas do Senhor. E ele fala assim, o meu servo Jó não falou. O meu servo Jó falou que era certo a meu respeito. Imagine esse homem vivendo essa situação, mas continua falando que é certo diante do Senhor. E ainda diz que ele não conhecia o Senhor, que agora, depois da situação que ele viveu, ele conhece. Então, o final é muito mais emocionante, é muito mais impactante.
Porque o final tem lição, o final tem aprendizado, o final tem comunhão com Deus, o final tem intimidade e o final tem testemunho de Deus maior ainda, dizendo que apesar de tudo que ele viveu, ele continuou amando ao Senhor e falando bem do Senhor. É o que ele fala para a esposa. Imagine também aquela mãe, amados. Uma mãe que perde um filho, ela sente a alma ir embora. Imagina aquela mãe que perdeu 10 e todos os seus netos. Você imagina isso? Imagina a dor dessa mulher, a dor terrível de perder. É para desejar realmente sumir, é para desejar realmente ir junto. É isso que ela fala com Jó. O desespero, eu creio, dela era tão grande. Olha, vamos abandonar tudo aqui e morrer? A gente não tem como julgar essa mãe, porque a dor dela era inimaginável. E Jó ensina para a mulher dele, naquele momento que ela estava vivendo aquela dor, ele ensina: olha, filha, nós vamos querer receber de Deus só as coisas boas? Quer dizer que as coisas ruins que vierem a gente não vai receber? Para e pensa, mulher, um pouco. O bom de Deus a gente recebe, mas a correção e a adversidade que vier também a gente recebe com o coração aberto. Esse coração que o Senhor testemunha. Eu penso na resiliência de Jó. E o que é resiliência, irmã Leila? No dicionário, resiliência diz assim, que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidas a uma deformação elástica. No sentido figurado, quer dizer que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E eu pego isso para a vida de Jó. O que você quer dizer, irmã Leila? Que Jó foi submetido a sofrer como se fosse essa fase, essa deformação elástica. Ele foi levado ao extremo sofrimento, ele foi levado ao extrema dor, mas ele se recobra ali, ele desce na hora que ele recebe tudo aquilo, ele desce, ele se coloca na presença de Deus, ele se adapta, ele aceita aquilo que está acontecendo sem culpar o Senhor, e ele ainda adora ao Senhor, a ponto de o Senhor no final dizer que ele recebe a oração de Jó, porque Jó adorou ele no momento difícil, no momento da dor, no momento da angústia. E é aqui que o final de Jó é impressionante e é maravilhoso. Ele nos ensina, amados, que o final ele é mais importante. Enquanto que os amigos de Jó ficaram lá julgando Jó, dizendo que como se Deus estivesse castigando Jó, falaram coisas que não agradaram ao Senhor, a ponto de o Senhor dizer: olha, vocês falaram que não devia. Eu não gostei do que vocês falaram a meu respeito. Peguem animais e voltem lá e façam sacrifícios por vocês, mas eu vou ouvir a oração de Jó. Eu vou aceitar a oração que Jó fizer por vocês. O Senhor não fala para eles orarem por eles mesmos. O Senhor fala para eles fazerem sacrifícios, mas era a oração de Jó que iria trazer cura, iria trazer proteção para eles. Porque o Senhor fala assim: olha, se Jó não orar, eu vou trazer sobre vocês aquilo que vocês merecem receber por terem falado mal de mim, por terem falado coisas erradas ao meu respeito. E o meu servo Jó vai orar por vocês e eu vou aceitar a oração dele. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos a um servo do Senhor, que quando ele estiver passando suas guerras, quando ele estiver enfrentando suas adversidades, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Talvez a gente esteja desagradando ao Senhor com as coisas que falamos com os nossos irmãos, com o servo do Senhor. Talvez possamos estar ofendendo ao Senhor sem saber. Jó estava em agonia profunda, vivendo um martírio na terra. Não existe na Bíblia um sofrimento maior do que o que Jó enfrenta. Não existe. Não é citado na Bíblia. Jó viveu um sofrimento inimaginável. Mas diferente de vocês, o Senhor diz para os três, diferente de vocês, ele falou bem de mim.
Ele me honrou com suas palavras. Se arrependam e peçam perdão. E peça para que ele ore, porque a oração dele eu vou ouvir. A oração dele eu vou aceitar ao seu respeito. E a oração de Jó, amados, ela traz cura. Traz cura não só para a alma de Jó, quando Jó ora pelos amigos. Aqueles amigos falaram tantas coisas para eles naquele momento de dor, mas quando ele ora, eu creio que vem cura no coração de Jó, vem a restauração da amizade e vem proteção para aqueles amigos, para que o Senhor não punisse eles pelas palavras que o Senhor fala. Vocês merecem receber que eu os puna, porque vocês falaram coisas erradas ao meu respeito. E a oração de Jó traz essa proteção. Mas algo impressionante acontece quando Jó ora pelos amigos. Jó trouxe libertação. A oração dele pelos amigos trouxe a libertação de Jó daquele cativeiro. A Bíblia fala que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. A oração de Jó trouxe cura, trouxe restauração e mudou o cativeiro de Jó. Aqui fala que o Senhor abençoou, depois que ele ora, que ele faz a oração pelos amigos, o Senhor o torna próspero novamente e dá tudo em dobro. O Senhor se torna mais rico do que ele era antes, mais próspero do que ele era antes. As pessoas que estavam sumidas voltam a congregar, a participar junto com ele, a comer na mesa dele, a consolar ele por tudo que ele passou. Ele já tinha vivido, ele já tinha passado a situação. Às vezes acontece de pessoas só vir para a sua vida depois que você passa a situação, mas faça como Jó, coma com eles, compartilhe com eles a sua bênção, a sua alegria pela transformação que o Senhor fez. E aqui fala que eles trouxeram presentes para Jó, trouxeram ouro, trouxeram anel de ouro, trouxeram peças de prata. Aquele homem foi abençoado em todas as áreas. E o Senhor fala que o final de Jó foi muito mais abençoado do que o início. É o que a palavra diz. O final de Jó foi muito mais abençoado, mais próspero do que o início da vida dele. O Senhor fala aqui de quantas ovelhas, bois ele teve, mas o Senhor deu a Jó novamente, deu àquela mãe novamente os 10 filhos de volta. Deu a ele novamente uma descendência, uma geração, uma família. O Senhor deu àquela mulher, o Senhor curou o coração daquela mulher, com certeza o Senhor curou o coração e a alma da esposa de Jó e deu a ela a oportunidade dela ter mais 10 filhos. E o Senhor abençoou e fala que não havia naquela época mulheres tão lindas como as 3 filhas de Jó. Interessante que ele fala que ele deu a parte da herança delas igualmente, junto com os irmãos. E não era costume naquela época, amados. Naquela época, as filhas não tinham herança. Mas Jó deu herança para elas junto. Aquela situação transformou e fez com que ele até quebrasse o protocolo daquela época. E ele abençoou as filhas dele. Eu creio que, como foi dito aqui no domingo, que as coisas já importantes que realmente valiam a pena era a família. Jó entende isso. E o final dele fala que ele viveu 140 anos pleno de vida e viu até a quarta geração dele. Ele viu filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Jó foi feliz e abundante no final de sua vida. Ele morreu cheio de graça e abençoado em todos os sentidos. O que eu quero dizer para você: talvez você está vivendo uma situação aí que você acha que não tem saída. Talvez você está vivendo uma situação que você acha que está tão complicada que não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele transforma as situações da nossa vida. O Senhor faz com que o final seja muito maior e muito melhor do que o princípio. Aguenta firme. Suporte, se adapte a essa situação. Aguente, passe por ela.
E eu tenho certeza que quando tudo acabar, quando tudo passar, esse testemunho vai ser como o testemunho de Jó aqui, que um testemunho que edifica, que mostra que o importante é como você se posiciona diante da adversidade, diante do Altíssimo. É como você se coloca diante de Deus que importa. É como o Senhor vai te ver, quais são as palavras que você fala, se direciona para o Senhor neste momento, qual é a sua oração ao Senhor nesse momento, como que você fala com o Senhor, o que você fala do Senhor no momento da agonia, da angústia e da dor. O Senhor está olhando para isso. Como que eu e você nos posicionamos. E eu tenho certeza e posso dizer para você com certeza que tudo passa, toda adversidade passa, toda dor passa, todo sofrimento passa. O que não passa é o amor de Deus para mim e para a sua vida. É o cuidado de Deus para mim e para a sua vida. É o olhar de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Que você se anime. Tá difícil agora, tá complicado agora, mas olha para frente. O Senhor já está lá no teu futuro. O Senhor já está lá. Desfrute hoje, viva hoje, seja bênção hoje. Sustente hoje, não desista hoje, porque lá na frente o Senhor já está e o futuro já foi preparado por Ele para você. E eu tenho certeza que eu posso dizer para você que os planos do Senhor, como diz Jó no começo do capítulo, bem sei eu que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode tudo e Ele pode muito mais na sua vida do que você pode imaginar. Não limite Ele, porque o final de Jó foi em dobro, foi bênção, foi muito maior. Creia nisso para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor traga esse ânimo para o seu coração e compartilhe com quantas pessoas você puder para que a bênção do Senhor chegue.